Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Camargo Química. Patrocínio: Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O podcast Novo Hunter sempre traz para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje, mais do que nunca, não seria diferente, né, DJ? Hoje a gente vai falar sobre varejo, sobre negócios, com a Gabriela Bettencourt, que é superintendente do Shopping Parque Europeu. Gabriela, muito bom ter você aqui, conhecer você, né, que está nova aqui, né, no nosso mercado. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Um programa tão bacana, que fala com um público tão legal. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Legal. Gabriela, a gente sempre começa, e acho que você assistiu até alguns programas, né? A gente faz isso, né? A gente pede uma linha do tempo, porque, conforme o DJ falou, você é nova na região, né? Está assumindo um posicionamento extremamente estratégico dentro de um shopping importante aqui na nossa cidade, na nossa região como um todo. Queria que você contasse para a nossa audiência essa linha do tempo, quem é a Gabriela, como é que ela chega até aqui e como é que é até a atividade, né, do Shopping Parque Europeu, como é que funciona, enfim. Claro. Bom, então, na realidade, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. É minha primeira vez morando em Blumenau. Já conheci Blumenau até pelo próprio Parque Europeu, mas eu sou do interior do Rio, de uma cidade de mais ou menos uns 100 mil habitantes, chamada Barra do Piraí. Algumas pessoas conhecem Volta Redonda, que é próximo, por conta da CCN, uma siderúrgica importante. E fiz todo o meu ensino médio na cidade, mas sempre fui uma adolescente um pouco ambiciosa. Sempre tive vontade de sair de lá, por uma busca profissional mesmo, por querer crescer e saber que lá na cidade eu não teria tantas oportunidades. Pelo menos não naquela época. Então, sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria ir para a capital, para o Rio, para fazer faculdade e me desenvolver lá. Então, eu fiz administração na Universidade Federal Fluminense, que na verdade fica em Niterói. E foi a primeira vez que eu fiz um grande desafio de mudança, né? Sim. Eu estava com uns 18 anos, mais ou menos, e foi quando eu fui fazer a faculdade. Fiquei em Niterói um período, depois me mudei para o Rio, quando eu estagiei pela primeira vez no BNDES. Então, meu primeiro estágio foi por lá, fiquei um período, e logo depois surgiu a oportunidade da Argo, que era uma administradora de shopping center, um universo que eu não fazia ideia do que era naquele momento, com 20 e poucos anos. E, enfim, fui me aventurar. Foi muito bacana que ali no meu processo seletivo me falaram, olha, você vai trabalhar com o William Bonner dos shopping centers. Eu falei, nossa, uau! E fui trabalhar então com o Hugo Matterson, que é o dono da Argo. E a Argo naquele momento era uma empresa bem pequenininha, né? A gente tinha 2 shoppings em operação, e um em desenvolvimento, né, estava em obras. E na realidade, né, os sócios fundadores da Argo, que é o Hugo e o Arbex, eles fundaram a Argo, eles têm mais de 35 anos de experiência no mercado de shopping centers, então acompanha esse mercado há bastante tempo, um mercado que tem em torno de 50 anos. Então, quando eles fundaram a Argo, depois de passar por outras empresas empreendedoras de shopping center, a ideia deles era fazer um shopping a cada 1 ano e meio, 2 anos e gerir somente os próprios negócios. Só que eles são tão excelentes no que eles fazem que o resultado da Argo começou a ficar conhecido no mercado e eles começaram a ser convidados para administrar outros shoppings. Então, hoje a Argo é muito mais uma prestadora de serviços do que uma empreendedora de shopping centers. Então, hoje a gente desenvolve e presta serviço para diversos tipos de empreendimento. Então, naquele momento, quando eu entrei, a Argo tinha 2 shoppings em desenvolvimento, e hoje a gente está com 21 shoppings. Nossa. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. E isso, desde que eu entrei, a Argo tem 15 anos, mas eu entrei há mais ou menos 10 e pouco, quase 11 anos que eu estou lá. Então, o meu crescimento acompanha o crescimento da empresa, né? As coisas se confundem um pouco. Eu comecei como financeiro lá dentro, cuidava da gestão dos nossos shoppings, de relatórios de sócios. Fui crescendo, fui para uma área de portfólio, que é a área, normalmente em algumas empresas e outros ramos chama de área de operações. É a área que cuida do negócio de fato.
Então, naquele momento, talvez a gente tivesse uns 5, 6 shoppings, então eu era responsável pelos relatórios, pelo acompanhamento ali de cada um desses shoppings. Comecei a fazer algum contato com os sócios, né, com esse relacionamento com o investidor, e fui crescendo. E aí fui passando por diversas áreas, né? Passei pela área comercial, inclusive por uma área que a gente chegou a criar de inovação dentro da companhia. Passei para a área de gente e gestão, fui me desenvolvendo, me descobrindo, quase que um trainee que não era estruturado naquele momento, mas realmente fui voltando. É o natural. Exatamente. E ganhando responsabilidade. E ganhando responsabilidades, pegando cargos de lideranças, enfim. E aí até que eu fui para shopping, fui trabalhar na ponta, como a gente chama, né? Fui ser gerente financeira de um shopping. E ser gerente financeira de um shopping é muito mais do que o financeiro puro e simples, né? A gente tem todo o relacionamento com os lojistas, que é super importante. Então, a gente já começa ali a se desenvolver em outras áreas. Depois dessa gerência financeira, voltei para a holding, né? Que é o nosso escritório central. E peguei uma experiência de superintendente de portfólio. Então, eu era responsável, cheguei a ser responsável de 5 shoppings da companhia. Então, eu fazia todo o contato com o superintendente da ponta e suas equipes, o relacionamento com o empreendedor e a interface com a holding, com as outras diretorias. Então, foram experiências assim, bem completas, passei por muitos momentos para chegar à superintendência de um shopping e me sentir preparada, competente para assumir esse desafio. Então, eu super feliz de estar aqui. O Shopping Parque Europeu é o primeiro desafio seu como superintendente de um shopping é meu primeiro desafio, exatamente. Depois de ir ganhando experiências com tudo e estar agora realmente preparada para a missão. Exatamente, eu me sinto preparada exatamente por ter passado por diversos tipos de desafios em funções diferentes, porque o cargo de superintendente de um shopping é um cargo que é generalista, mas você precisa ter conhecimento de várias áreas, né? Um shopping, ele tem, a gente chama de um ser vivo, né? Um ambiente muito complexo, onde Dinâmico, né? Extremamente dinâmico, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, no Parque Europeu, né? O horário tradicional de um shopping é de 10 às 10, né? Aquele padrão. A gente tem a academia, que abre às 5h30 da manhã. Temos o mercado. Em breve, a gente vai ter a inauguração do nosso rooftop, o Spell 26. Então, vai fechar um pouco mais tarde. O shopping vira quase um ser 24 horas. Você tem uma universidade lá dentro? Temos uma universidade, exatamente. A gente brinca que o superintendente é o prefeito da cidade, né? Então, é isso. A gente tem várias áreas que têm as suas responsabilidades, e o superintendente precisa garantir que tudo funcione da melhor maneira possível. Você comentou que a Argo ela tem as operações próprias e tem um modelo em que ela presta serviços e traz a administração, né? da administração. Isso. No Parque Europeu, que modelo que é? É prestação de serviço. A prestação. Isso, exatamente. Um objetivo definido para... A gente desenvolve toda uma estratégia, né? O papel da Argo, quando a gente pega o Parque Europeu faz parte de um pacote de empreendedores de 3 shoppings. O Parque Europeu aqui em Blumenau, Parque Lagos em Cabo Frio e o Parque Sul em Volta Redonda. Quando a gente assumiu a gestão desses empreendimentos, o Parque Sul ainda estava em desenvolvimento. Então, a gente tem os dois papéis da Argo nesse cenário. O Parque Europeu e o Parque Lagos, a gente pega, né, avalia toda a estrutura do empreendimento, avalia todas as contas e a gente desenvolve um planejamento estratégico. Isso a gente faz anualmente. Mas o nosso primeiro passo realmente é fazer uma força-tarefa para entender. Então, a gente traz toda a nossa equipe, de nossos diretores, nossos gerentes em campo para avaliarem. Então, área de operações, condomínio, marketing, comercial. A gente desenvolve a estratégia comercial de quais são as áreas que a gente vai alocar, qual é a estratégia. A gente redesenha a planta. Às vezes, a gente faz intervenções do mix e de áreas. Tipo, não, vamos juntar essas áreas aqui porque a gente precisa de uma operação mais relevante, ou não, então vamos dividir, satelitizar, como a gente chama. Então, faz todo esse desenvolvimento e a gente vai acompanhando. E anualmente a gente refaz esse planejamento para ter certeza que a gente está caminhando na direção certa. É o que a gente está fazendo nesse momento. Vocês estão fazendo esse processo agora, com a tua entrada começa o processo. Na verdade, não comentar, da companhia como um todo. Em setembro é quando a gente começa a olhar para 2024. Então, a gente está falando de planejamento de marketing, planejamento comercial, o orçamento financeiro, né, de todas as entidades envolvidas. Mas a Argo está envolvida na operação desde quando? Desde 2016. Tá. Isso, exatamente. E aí o outro formato que a Argo também faz, que é o desenvolvimento de shoppings, é quando um shopping está em construção.
Então, a gente assumiu a gestão tanto de construção de obras, né, não como construtora, mas como gerenciadora de obras do Parque Sul. Toda a parte comercial, desenvolvimento, inauguração, a gente acompanhou e ele inaugurou em 2018 e tá um sucesso. Eu acho que o Parque Europeu é 2016, né? Que foi a inauguração, né? Não, Antes. foi antes. Ele tem 12 anos, se não me falha a memória. Então a Argo entrou um pouquinho depois Era uma da outra... primeira gestão, Exato, administradora. uma outra administradora, e a Argo entra em 2016. Ah, entendi. E passa dentro desse contexto, né? Entra em 2016 e acaba tendo em 2020 aquela surpresa. Foi. Foi 4 anos depois. Exato. De repente estava entendendo um pouco melhor a operação, o processo, né? Colocando de repente o shopping como um todo dentro de um equilíbrio, de um controle. E vem a pandemia e faz com que aconteça uma série de outras questões, né? Fecha e tal. Como é que foi esse cenário para a Argo e, consequentemente, para o shopping ali, sob a ótica de vocês que estão na gestão? Lógico que sob a ótica do lojista é uma, né? Sob a ótica, de repente, da gente que vamos dizer assim, cliente do shopping, a gente tem uma visão do contexto, mas quem está ali na gestão tem um cenário completamente diferente. Foi bem complexo, assim, foi bastante desafiador para a gente. Eu considero que a Argo foi uma das administradoras que tomou decisões mais rapidamente. Então, rapidamente a gente fez um plano de economias e de negociação com os lojistas. A gente virou a chave muito rápido. Mas com certeza foi um susto, né? Assim, a gente achava que ia ser uma coisa rápida e a coisa foi se prolongando. Assim, algumas cidades no Brasil os shoppings ficaram fechados 90 dias. Sim, eu acho que Curitiba foi um Curitiba, muito tempo fechado. Curitiba, e se a Argo tem tantos shoppings sob seu controle, né? Vamos imaginar assim, 21, acho que isso, você falou. Então, você tem, por exemplo, ativos vindo desses 21 shoppings que de uma hora para outra eles, não vou dizer que cessam, né? Mas eles vão a níveis totalmente diferentes do convencional. E aí, não é eu tenho um shopping para administrar, eu tenho 21 com cenários bem distintos, cidades bem diferentes. Como você falou, Curitiba 90 dias fechado. De repente, sei lá, cidade do lado ali, o cara querendo abrir 2 máscaras, um banho de álcool gel. Pô, que loucura, né? Sim. Foi exatamente isso, assim. E eu acho que tanto a direção da Argo, a alta liderança, soube criar modelos muito rápidos para poder sanar de alguma forma, né, da maneira que a gente podia, o que estava acontecendo. E, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe também abraçou muito todas as nossas decisões e conseguiu implementar todo o plano de retomada que a gente chamava em prática muito bem feito. Foram muito bem executados esses planos. E os nossos lojistas parceiros, né, obviamente a gente já entra em contato com o maior número possíveis dos grandes lojistas, né, que tem a maior parte dos nossos shoppings, para tentar minimizar os danos que estavam sendo causados. Mas a gente falava muito de novo normal, né? Novo normal naquele momento. E é bacana o seu ponto que você levantou de 4 anos depois, né? De repente acontece tudo isso. E aqui a gente está em 3 anos depois, novidades incríveis no Parque Europeu, lojas exclusivas na cidade. Então, a retomada foi muito rápida e a gente até brinca. Agora a gente está no velho normal mesmo. Voltamos para o que era e estamos conseguindo voltar a executar o nosso planejamento e trazer as operações relevantes para Blumenau. Acho que está bem feliz e satisfeito com esses resultados. O que eu percebo no Parque Europeu nos últimos tempos tem muitas mudanças, tem coisa acontecendo, tem movimento. Sim. Né? E como que você define essa fase que vem a partir da tua entrada, que é um marco, né? Ele está se consolidando, ele está ainda se reinventando? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que ele está se consolidando, sim. A gente entende que o shopping center ele tem que ser um ambiente que o cliente se sinta cada vez mais em casa, uma extensão da sua casa, realmente. E o que o Parque Europeu está tentando fazer é exatamente isso. Está realizando exatamente isso. Então, a gente está trazendo conveniência, serviços, entretenimento e lazer. Dentro disso, obviamente, tem a gastronomia, que é um pilar super importante. Então, a gente trouxe, né, a Polícia Federal, a Cardioprime, a Polícia Científica, a Uniavan, né, que já está há um tempo na nossa universidade. Estamos trazendo os 2 restaurantes. O Mamma Mia, que é um sucesso, né, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Mundo Animal, que é um restaurante temático, uma temática selvagem. Exato, super bacana para as crianças adoram. Então ele é super legal.
que são operações exclusivas. Tem o rooftop, né, que além dos eventos, né, noturnos, também a gente terá eventos corporativos, né, então ele ficará disponível para fazer eventos corporativos. A gente está realmente, na verdade, não é se reinventando, não é uma coisa do Parque Europeu, eu entendo isso como um movimento do mercado de shoppings, né, o mercado de shopping, ele se adapta muito fácil, e ele precisa entender as necessidades do seu consumidor. E eu acho que o que o Parque Europeu está fazendo é exatamente isso, entendendo quais são as necessidades do seu cliente e trazendo para dentro dele. Hoje o Parque Europeu tem uma... Não o Parque Europeu, quando ele surgiu, na verdade, eu vou contar uma história da minha percepção quando surgiu o shopping. Blumenau, naquela época, a meu ver, ela tinha potencial de consumo para mais um shopping. 2 grupos econômicos viram esse potencial econômico para mais um shopping, surgiram 2 shoppings na cidade, né? Em localizações diferentes. Sim. E levou um tempo para amadurecer, para ele para pegar, né? Pegar, para ele entender o seu perfil. Aí é legal que você falou ali que ele está hoje já num processo de consolidação, porque a gente viu lá no comecinho, antes de vocês entrarem, que demorou um tempinho para firmar o pé. E é interessante o shopping como uma mini cidade que presta serviço para as pessoas, que atrai, que gera valor, né, que gera movimentação econômica. Super interessante ver um novo momento de consolidação nesse sentido, atendendo essas mudanças de comportamento do consumidor, que a gente sabe que mudaram, continuam mudando e vão mudar ainda mais, né? Exatamente. Assim, a gente acha que hoje Blumenau comporta tranquilamente os 3 empreendimentos, porque eles são exatamente diferentes, né? Então, o que a gente encontra um, não encontra no outro, eles se complementam. Então, talvez naquele momento, Blumenau não estivesse, né, talvez no ponto de desenvolvimento econômico, social desse momento. Hoje a gente já enxerga que não tem problema nenhum, comporta perfeitamente, tá tudo certo. Para Blumenau e região, né? Exato. Eu acho que até acompanhando, né, os 3 empreendimentos, né, de shoppings na cidade, eu acho que o Parque Europeu, com o passar do tempo, foi encontrando talvez o seu espaço de uma maneira bastante inteligente, principalmente com essa questão dos serviços que estão juntos com a questão das lojas, que seria o convencional de um shopping, né? Então, a questão da universidade, a questão das polícias, a questão da Cardio Prime que você falou, né, do laboratório e tal. Então, eu vejo que ele ganhou muito potencial a partir do momento que ele entendeu que, além das lojas, que são extremamente interessantes, eu acho que a largada foi muito nessa linha, com lojas de marca bem posicionadas e tal, ele entendeu que oferecer isso que os demais não ofereciam seria um diferencial muito interessante. Sim. E eu percebo que sempre teve um pouco dessa vocação, porque desde o início usava muito, por exemplo, a área de estacionamento para botar kart, para isso, para aquilo. Sempre teve muito esse teste, né, de ver o que eu vou fazer de diferente. E eu acho que agora encontrou de fato, e vejo como bastante inteligente você ter essa questão da saúde dentro de um shopping center, né? O Norte também tem isso, onde você traz, de repente, um cliente que outrora talvez não viesse com aquela frequência dentro de um shopping, né? Que é uma pessoa que de repente vem fazer um exame, vem fazer alguma coisa, daria uma oportunidade. Eu acho extremamente interessante, porque de repente é aquela pessoa que vem para um exame, daqui um pouco, não, eu vim em jejum, né? Fazer um exame, vou aproveitar e vou comer aqui, né? Ou já vou almoçar, fico mais tarde, ou já vou no cinema, ou termina de fazer um exame numa Cardio Prime, o cara precisa fazer atividade física, desce e vai lá e tem academia, faz a inscrição na academia. Então, as coisas se conversam, e eu acho isso extremamente interessante, porque parte da premissa que as pessoas querem comodidade, né? Exatamente. Querem conforto. E é isso, você acaba surgindo a oportunidade de talvez um cliente vai ali e falar, não sabia que tinha a Smart Fit aqui, ou o próprio laboratório, né, já sai da Cardio Prime, faz o exame. Você acaba criando realmente essa oportunidade de um cliente que talvez, até, por exemplo, como a gente está tendo muitas novidades, um cliente que foi há um mês atrás, mês que vem, já é outro shopping, né? A gente está com essas inaugurações acontecendo a todo momento, então vai mudando e realmente, assim, óbvio, a gente faz todo um trabalho de comunicação, mas o cliente, ele passa ali e acaba sabendo das novidades do empreendimento dessa forma, assim. Então, sem dúvida, a nossa estratégia para 24, um dos nossos pilares é reforçar o nosso centro médico empresarial, com certeza. É bem interessante, né? Porque é uma oportunidade
muito interessante. E quando você fala do centro médico empresarial, você não tem muito definição de classe social, né? Ele é, na realidade, assim, ele é democrático, né? O indivíduo que precisa fazer um exame, o indivíduo que vai fazer algo dessa natureza, independente do posicionamento social dele. E automaticamente, talvez aquela pessoa que não tenha muito interesse por shopping, acaba, né, ou de ir em shopping, então ele acaba se sentindo tocado, né, em restaurante. Outra coisa que eu acho bem interessante é essa questão, né, do investimento de ver em shoppings em grandes centros, né, São Paulo principalmente, que é um destino frequente meu por causa do trabalho. A gente vê como é investido na questão gastronômica dentro dos shoppings, né? Não só na praça de alimentação, eu tenho um certo receio de praça de alimentação, aquela muvuca, né, tal. Eu gosto dos restaurantes fora da praça. E eu vejo que a gente ainda tinha aqui na região um pouco de dificuldade de absorver esses restaurantes fora da praça e gerar, né, valor para eles ao ponto deles se sustentarem fora da praça. E agora eu vejo isso como extremamente interessante e assertivo. Um novo movimento de qualificação. Né? Sim. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem shoppings dentro da Argo, no Rio, por exemplo, que só não tem praça de alimentação, só tem restaurantes, né, com serviços. E shopping super pequenos que basicamente o mix é composto de restaurantes. Então, realmente, é uma tendência. Claro que a gente tem que calcular, né, essa tendência versus a demanda da região que a gente está inserindo, para também não acabar fragilizando alguma operação. Mas, sem dúvida, é um comportamento do novo consumidor, mas que não só pós-pandemia, acho que já era uma tendência natural, mas que as pessoas gostam muito mais de sair de casa, né, de não precisar estar ali cozinhando dentro de casa, e se reunir. É o que a gente sempre fala, assim, o shopping é um lugar de reuniões, né, de você se reunir com a sua família, com seus amigos, de você se sentir bem, e a gente tenta trazer isso, tenta que a sua experiência seja a melhor possível. É isso que a gente tenta fazer ali dentro. Gabriela, fala um pouquinho sobre a tua experiência de sair do Rio de Janeiro e vir para cá. vir para Blumenau para trabalhar. Sim. E ainda por gestão, né? O shopping. Comandar, né? Sim. Por gestão, né? Porque aqui nós estamos numa região, é legal que o DJ perguntou isso, estava pensando bem nessa questão assim, porque nós temos uma região de cultura alemã, né? Mais conservadora, você vem do Rio, interior do Rio no primeiro momento, né? Nativa do interior do Rio, mas morou muito tempo na capital e vem com uma outra tocada, com outro ritmo. Como é que foi esse choque cultural, né? Então, na realidade, assim, eu tô me sentindo super acolhida pela população, eu realmente me impressionei positivamente. Não que eu esperava nada de ruim, mas foi muito além das minhas expectativas. Eu vim super feliz, eu já conhecia Blumenau por causa do Parque Europeu, já tinha visitado algumas vezes, mas nunca tinha morado de fato, né? Então, mas na realidade para mim não é nenhum desafio pessoal, eu tava tão empolgada com o desafio profissional, né? Que acho que eu vim super afim realmente de estar aqui. Eu adoro Blumenau, sempre gostei, era uma cidade, né, que eu já tinha um carinho. Gosto, acho a cidade, assim, essa cultura alemã, eu super admiro, acho extremamente limpa, bem cuidada, conservada, assim, eu acho muito bacana. E tem várias opções, né, de lazer, de gastronomia. A cidade eu acho uma graça, assim, eu acho super bacana. E é isso, já gostava, né, já sempre fui muito bem tratada aqui, mas realmente me impressionou como eu fui bem acolhida, assim, pelos lojistas do shopping, pela mídia, pela imprensa. Todo mundo que eu falo realmente está me tratando, assim, de uma maneira espetacular. Então, a impressão é a melhor possível. E como é que está sendo... como é o teu estilo de liderança nesse momento, chegando numa cidade nova, olhando para uma operação que você já visitou algumas vezes, mas que agora você é líder. Claro. Como é que você está conduzindo isso? Olha, eu não sou mineira, mas eu começo devagarinho, assim, eu vou aos poucos, comendo pelas beiradas. Eu gosto realmente, assim, de primeiro entender, né, qual é o cenário que eu tô atuando, como são as pessoas, qual é a minha equipe, como é que tá o shopping, como é que estão os lojistas. E, obviamente, aos poucos eu vou colocando a minha personalidade ali dentro do equipamento. O meu perfil de liderança é sempre tentar me colocar sempre no lugar da pessoa com quem eu tô lidando, né? Assim, eu tento sempre ter muita empatia, porque eu acho que você entendendo como funciona o pensamento da sua equipe,
é muito mais fácil você motivá-lo e acolhê-lo para que ele tenha resultados melhores. Assim, eu acho que quem está, né, trabalhando, se dispondo a sair de casa, a pegar o seu transporte e vir trabalhar, quer o seu salário, ele quer estar ali. Se não está funcionando, tem alguma coisa que não está certo, tem alguma coisa que está frustrando essa pessoa. Então, eu sempre tento entender, óbvio, existem situações que no alinhamento de cultura, né, de valores, e isso realmente às vezes a gente não consegue mudar. Mas eu sempre tento entender quem é que está do outro lado. Por que você está pensando dessa forma? Vamos chegar junto aqui. Eu gosto muito de fazer com que todo mundo esteja acontecendo o macro. Óbvio, ninguém precisa saber do detalhe, né? Do financeiro, não precisa saber de operações, do marketing, no detalhe. Mas, tá, gente, qual é o cenário do shopping? O que a gente está fazendo aqui? Então, principalmente nesse momento de planejamento, 2024, gosto de envolver toda a equipe, para que todo mundo se sinta parte desse empreendimento. Eu quero que todo mundo entenda que tudo que a gente está fazendo ali dentro é pelo bem do empreendimento. Então, às vezes, um tem que se sacrificar um pouquinho mais do que o outro, abrir mão de um pensamento ou outro, mas eu sempre tento que a equipe entenda o porquê que a gente está fazendo aquilo. E eu acho que assim eu vou conseguindo mais motivação, que as pessoas se entreguem um pouco mais e melhores resultados com isso. E esse processo de gestão que você traz da Argo, como é que é a construção de cultura e essa disseminação? Sim, sim. A Argo, a gente tenta sempre fazer eventos corporativos, né? A gente tem no Rio, que fica o nosso escritório, e a gente sempre tenta fazer eventos de tempos em tempos com áreas específicas para que as pessoas se conectem. Hoje, acho que principalmente pós-pandemia, a gente está usando muito a tecnologia a nosso favor, né? Então, como a gente está no Brasil inteiro, essa conexão realmente, que antigamente a gente tentava fazer mais presencial, hoje a gente está conseguindo resolver com o digital muito fácil. Então, a gente tem encontros, pelo menos semestrais das equipes, às vezes anuais, dependendo, né? Você fala do grupo, de todo o grupo nacional. De todo o grupo, mas sempre por áreas, né? Então, por exemplo, na quinta e na sexta, agora de setembro, a gente vai ter um treinamento da área de operações. Então, a gente reúne os nossos gerentes de operações, a gente reúne a nossa equipe de segurança, faz treinamentos de segurança, de combate contra incêndio. Então, a gente tenta sempre estar se atualizando dos treinamentos, óbvio, para capacitar essas pessoas da nossa equipe e também para alinhá-las à nossa cultura, né? Então, sempre, todo esse tipo de treinamento tem uma pitada ali de cultura, de conhecimento um pouco da empresa, porque como a empresa continua crescendo, né? São 21 shoppings hoje, talvez quando for ao ar pode ser que seja mais, já. A gente está sempre crescendo, a gente está sempre tendo gente nova, assim. Então, a gente sempre precisa atualizar e garantir que essas pessoas que estão entrando estão alinhadas com nossos valores e a nossa cultura. Operações em disseminem esses conceitos. Exato. E a gente sempre trabalha muito a disseminação de cultura através das lideranças. Então, o superintendente ele é o foco principal de disseminação da cultura dentro de um shopping. Ele precisa garantir que né, a companhia precisa garantir que ele seja esse canal de comunicação com toda a equipe para passar o que está lá em cima acontecendo. Então, é um papel, é uma responsabilidade muito grande do superintendente com a equipe. Eu acredito que Gabriela, que provavelmente quem assume posicionamento de superintendente dentro de um shopping acabe tendo muito contato, obviamente, com o lojista e ouvindo muito, né? Vendo muito esse lojista, por vezes, reclamar, né, ou confidenciar dificuldades com a retenção da mão de obra. Você falou aqui de mão de obra e tal, então eu vejo que cada vez mais a proposta, né, de um shopping para que ele seja, vamos dizer assim, tenha bons resultados, é ter maior parte do tempo possível mantendo abertas essas lojas, né, por causa da comodidade do cliente. Mas isso vai meio que na contramão vamos dizer assim, do colaborador das lojas, né? Ou você aumenta muito as equipes e cria 3 turnos, né? Ou mais do que isso para conseguir ter sábado, domingo, né? As pessoas ali. Como é que é essa posição tão estratégica, de repente ouvindo, né, do teu parceiro, dizendo, cara, não consigo reter, não tenho gente, não tenho funcionário, o que eu faço? Tal. Como é que tá isso? Talvez no Rio seja um pouco diferente, né, daqui de Blumenau, mas como é que a gente lida com isso e que tipo de conselho você acaba compartilhando com esse parceiro e que pode compartilhar com a nossa audiência, assim, como é que a gente faz para reter mão de obra? É jovem que normalmente está no shopping, né? Qual é o segredo?
para trabalhar sábado e domingo, né, no verão, né, numa região perto do litoral, né? Então, como é que faz? Sim. Não, sem dúvida é um desafio, né? E eu acho que até tô lendo aqui no suporte do copo, eu acho que tem muito a ver com o propósito, né? De você entender, claro, eu acho que uma geração mais nova, quando você trabalha com uma mão de obra mais nova, é um desafio, né? Porque você ali com 20 e poucos anos, você quer o mundo, né? Você quer abraçar muitas coisas e às vezes você acaba se perdendo. Mas eu acho que você está muito alinhado com a cultura daquela loja, né? Vamos falar de uma operação específica. É você estar alinhado com aquele propósito, é você entender o que aquele tipo de funcionário quer, porque realmente, assim, talvez você criar 3 turnos, talvez isso inviabilize a sua operação. Né? E nós do shopping, a gente sempre está muito atento a isso, né? Quando eu falo ali que o shopping está virando 24 horas, claro, são algumas operações, Sim, claro, né? O horário padrão continua existindo. Sim. Mas, eventualmente, existe uma operação que fala, opa, se a academia está aberta, então eu também quero estar, porque de repente os alunos estão saindo, o faturamento vai aumentar e pode ser que faça sentido ali um terceiro turno de horário. Mas, voltando à motivação para a retenção de mão de obra, acho que sem dúvida é um desafio, mas eu acho que a manutenção do propósito, de você entender o que eles querem. Claro, alinhado com a sua possibilidade financeira ali, né, de rentabilidade, é o equilíbrio que a gente tem que tentar encontrar. Acho que não existe uma receita mágica, uma fórmula, mas eu acho que é entender qual é o propósito desse seu funcionário, de repente, talvez tentar uma equipe um pouco mais velha, enfim, aí depende muito da operação, né, do que você quer, qual é o seu cliente, como que é o seu consumidor, com quem você está falando. Acho que tudo isso, e mais uma vez, né, voltando talvez um pouco à minha forma de liderança, minha personalidade, é sempre só estar com muita empatia. Legal. É sempre tentar se colocar no lugar do outro, entender, ouvir, né, como você falou assim, nós como superintendentes precisamos fazer muito isso com os lojistas. E acho que o patrão ali, né, o empreendedor também tem que fazer isso com a sua equipe, com seus funcionários. Ouvir qual é o gargalo, qual é o calcanhar de Aquiles, por que está acontecendo? A gente tem isso na companhia de quando uma pessoa pede para sair, sempre tem uma entrevista de sair, desligamento. Tipo, por quê? O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Para a gente tentar entender e tentar sanar, né? Porque a gente precisa ouvir críticas também, né? Não é só ouvindo elogios que a gente evolui. A gente precisa ouvir o que a gente está fazendo de errado para tentar melhorar. Aprender para melhorar. Exatamente. Tem um assunto que eu acho que a gente pode chamar ele de polêmico. Vai lá, mas eu vou te perguntar se você achar que não quer entrar nesse assunto, tá tudo tranquilo. Recentemente a gente tem visto, né, pelo Brasil e até aqui na nossa região, que outrora era uma região extremamente pacata, alguns atos aí que envolvem segurança, né, de uma maneira um tanto quanto exacerbada, né, fugindo totalmente de controle e tal, atos aí, vamos botar terrorista, talvez até seria esse o termo mais adequado, né, mas crianças sendo mortas e assim sucessivamente em alguns lugares. Um shopping tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso, né, a segurança, você tem um volume grande de pessoas dentro de um ambiente, e se um maluco desse de uma hora para outra resolve pegar um metralhador e entrar num shopping dando tiro, é um negócio extremamente complexo. Como é que é o cuidado que se tem quando a gente é o superintendente do shopping com relação a essa questão da segurança, partindo do pressuposto que você vai ter, de repente, um domingo, cinema funcionando, praça de alimentação funcionando, um monte de gente é um alvo desejado para quem tem algum distúrbio nesse sentido. Sim, infelizmente é uma situações, né, que a gente viu acontecer no Brasil, uma coisa que não acontecia, né? Não acontecia, né? Assim, como é que a gente faz para tentar inibir esse tipo de situação? Primeiro, como eu disse, treinamentos. Então, esse treinamento que vai acontecer essa semana, por exemplo, com a nossa equipe de segurança, é também um dos pontos, segurança como um todo, né? Então, a gente tem uma série de tipos de treinamentos, o que deve fazer nessa situação, como é que você tem que agir para tentar... E, assim, o nosso objetivo é sempre preservar o máximo de vidas possíveis, né? Antecipar. Então, tem uma série de técnicas, né, que pessoas podem falar muito melhor do que eu sobre isso, e os superintendentes participam desse treinamento também, porque a gente precisa também estar atento, né, e mais uma vez, reverberar para a nossa equipe, que talvez não participe do treinamento, né, uma equipe de, sei lá, um analista financeiro que não vai participar,
mas a gente reverbera essas técnicas dentro da nossa equipe. Eu acho que treinamento é muito importante. E, claro, temos todas as nossas técnicas de segurança do shopping, né? Então, é um ambiente monitorado, que a gente tem todo, né? Então, acho que, eventualmente, é um pouco mais difícil de acontecer, porque isso, vai ter o rosto da pessoa, a pessoa vai ser... A pessoa sabe que vai ser. Já sabe que vai ser identificada com muita facilidade. Então, a gente entende que é um ambiente um pouco mais seguro. Tem toda a nossa equipe de segurança que está sempre presente, temos os apoios das polícias, né, dentro do empreendimento e na cidade como um todo. Então, eu acho que realmente o shopping continua sendo um ambiente seguro para a família passear tranquilamente. Acho que não vai ser um papo... Segurança passiva e segurança ativa, né? Você tem que evitar que aconteça e detectar antes de... Exato. Não, teve um movimento estranho, já tem que tomar as providências. Não, e é incrível, assim, porque às vezes, né, os nossos seguranças estão sempre de olho, já tipo... Detectam coisas. Assim, e é isso, às vezes não acontecem coisas porque a nossa equipe conseguiu Detectou. detectar antes. Perfeito. Então, isso é... Que faz parte da experiência do shopping, a gente não tem esses atritos, né? Que de repente na rua a gente vê, né? Mas é isso, assim, muito treinamento, muita técnica e garantir que o sistema de segurança esteja funcionando perfeitamente para trazer essa tranquilidade, né, para quem quer. Eu acho que muitas pessoas preferem consumir num shopping também por isso, né? Pela segurança que um shopping transmite, tranquilidade, porque é muito diferente, lógico, cidades e cidades, né? Claro. De você, de repente, consumir na rua, né? Então você está mais exposto. Então o shopping sempre trouxe, e eu acho que continua trazendo, é legal você ter falado isso agora, essa sensação de estou muito seguro, botei meu carro no estacionamento, tá tudo tranquilo, ninguém vai roubar esse carro ou arrombar. A mesma coisa, eu tô caminhando aqui com meus filhos pelo corredor, tá tudo tranquilo. Então, quando surgem coisas totalmente atípicas, né, e por isso que eu falei que é uma coisa muito fora do padrão, é difícil até da gente saber como agir, porque até então não acontecia e de repente começa a acontecer, né? Mas é legal a gente saber que já tem todo um cuidado nesse sentido e que continua sendo, assim, extremamente seguro. Não só frequentar, como continuar com essa ideia de que ali eu estou muito bem, né? Sim, é muito importante. No início eu falei, né, que antes de entrar no mercado de shopping eu não fazia ideia do que era esse empreendimento como um todo, e é isso, assim, tem muita coisa por trás que o cliente ali, né, tá passando e tal, não faz ideia, mas é isso, são um monte de treinamentos, uma equipe de toda a equipe, né, de segurança, de manutenção, bombeiro. Incrível fábrica de chocolate. Não tá funcionando, exatamente. E começa a funcionar muito cedo, né? Isso é assim, muito antes de abrir, né? Exato, é um ambiente vivo, né, como a gente fala, dinâmico. Então, acontece de um tudo. Pegando esse gancho, né, você comentou ali que tem essa extensão do horário, que eu vejo que é atendendo uma tendência muito forte de se conectar mais com a comunidade, né? Exato. Extensão de horários, novos serviços, com serviços de saúde, etc. Em cima dessa ideia de conexão maior com a comunidade, o que mais você pode dizer que o shopping tem oferecido, ou está oferecendo, ou vai oferecer com a comunidade? Sim, não, ótima pergunta. A gente sempre preza muito por esse relacionamento com a comunidade, né? O empreendimento que está ali numa cidade gerando tantos empregos, ele tem que ter esse relacionamento com a comunidade. O Parque Europeu e a Companhia Argo como um todo, a gente sempre faz eventos de relacionamento. Então, a gente tem feira de adoção de pets, né? A gente faz palestras para... recentemente, a gente fez um coworking lá da Avante. Palestra para gestantes, para lactantes. A gente sempre tenta trazer esse cunho social para dentro do empreendimento. A gente sempre olha o que está acontecendo na cidade, né? Quais são as ONGs parceiras, e a gente traz para dentro realmente para abraçar a comunidade. Tem a corrida, né? Tem a corrida de Natal. A corrida de Natal. Acontece todos os anos. Todos os anos. Não sei quantas edições já, mas já são algumas edições. Sim. Antes da pandemia já aconteceu a corrida de Natal, né? E é um movimento bem legal, assim, né? E esse ano vai ter de novo. Exato, assim, a gente tenta trazer as crianças. Recentemente também a gente fez um campeonato de xadrez com 150 crianças dentro do shopping. Assim, crianças de todas as idades, assim, das mais pequenininhas aos adolescentes. Então a gente sempre tenta trazer realmente esses eventos para abraçar a comunidade, entender como é que a gente pode ajudar. Recentemente a gente também fala com a polícia científica, né, que é responsável pela emissão das identidades, para como a gente pode fazer também para trazer as pessoas que precisam desses documentos para dentro do empreendimento, para realizar um atendimento diferenciado.
Então a gente está sempre olhando para esse cunho social do empreendimento. E além dos restaurantes novos e desses novos, o que vai ter de novidade? São muitas novidades. A gente teve, né, esse ano também a inauguração do Porão Comedy Club, que é super bacana, também tem funcionado super bem. Vamos ter a inauguração do Mamma Mia no final de setembro, é a nossa previsão, e em outubro o Mundo Animal. O Rooftop, né, Spell 26 está para novembro, e temos algumas coisas que ainda não podemos dividir, divulgar, mas tem muita coisa boa por aí. Queremos continuar reforçando, né, esse nosso posicionamento em conveniência, serviço, entretenimento, lazer e gastronomia. Acho que abraça realmente essa extensão da casa do nosso consumidor, traz para ele para dentro do empreendimento e reforçando os eventos. Acho que os eventos, eventos infantis, das crianças, da família, é o que a gente traz para dentro do empreendimento. Então os eventos vão continuar acontecendo, a corrida de Natal vai continuar existindo, e é realmente essas novidades que a gente tem por aí. A estratégia de marketing de vocês, além dos eventos e dessas, fala um pouquinho pra gente como é que estão nas redes sociais. Sim. Como vocês usam ferramentas como marketing de relacionamento, como vocês dão suporte para os lojistas nas suas estratégias também de marketing que tem que estar alinhado. Sim. O calendário de eventos anual, como é que tá? A gente sempre tenta utilizar o digital, né, com uma força realmente incrível e uma maneira de mensurar muito rápido os resultados. Então, a gente sempre está nas plataformas digitais, tentando divulgar os nossos eventos, comunicando com o público, entendendo como isso funciona. O nosso calendário, ele tem um desenvolvimento, né, padrão ali do varejo, mas a gente sempre tenta fazer ações de oportunidade. Então, a gente sempre temos ali o planejamento do ano, mas eventualmente a gente vai se adaptando à realidade do momento. E uma coisa muito bacana que a gente tem utilizado é para captação de leads, de novas locações. Então, a gente tem utilizado muitas ferramentas, né, do Grupo Meta, Instagram, Facebook, para captação de leads de novos empreendedores que têm interesse para abrir uma loja, uma operação dentro do shopping. Porque o que acontece? Como eu falei, a Argo, né, a gente tem todas as nossas áreas que existem dentro do shopping, existe corporativa também. Então, a gente tem a área comercial dentro da companhia que fala com marcas de diversas cidades do Brasil. E aí, às vezes, a gente tem interesse, por exemplo, que uma franquia tem interesse aqui no Parque Europeu, mas a gente ainda não tem um franqueado. Então, com essa captação de leads, a gente consegue fazer essa conexão entre franquia e franqueado para abrir uma operação nova. Então, é bem bacana. Dá mesmo, exatamente. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente consegue fazer essa conexão. Tem umas coisas muito interessantes no Parque Europeu, né? Eu sempre observo muito essa questão, né? E uma delas, até vou citar o nome aqui, porque é um parceiro, não do Novo Hunter, mas é uma pessoa que é uma empresa que eu acompanho há muito tempo, que é a Blue Livro, né? Então tem o Guilherme é uma figuraça, inclusive tá no meu segundo livro, né? No Caçador de Negócios. Tem uma parte ali onde fala um pouco da história dele e do pai e tudo mais. E eu sempre vi um cuidado muito grande da Blue Livro com relação a essa questão, né? Inclusive o lançamento do segundo livro foi lá no Parque Europeu, não inclusive com ele. E o que sempre me chamou muita atenção é que o Guilherme usava, eu acho que uma característica do próprio shopping, né? O espaço, né, externo, botando quando tinha aquela febre de Pokémon e não sei mais o que, jogo de figurinha na Copa. E jogo de carta. Tem clube do livro. Então, eu sempre achei muito interessante porque eu acho que é um pouco do DNA, né? Do próprio shopping e, consequentemente, da Blue Livro. O reinventar-se constantemente. Né? Eu lembro que uma vez falando com ele disse, cara, hoje uma livraria precisa ter uma série de outros atrativos além do livro, né? E é bacana a gente ver esse tipo de situação e ver que o próprio shopping também tem essa característica, né? Vamos oferecer coisas diferentes que possam, de alguma forma, atrair esse cliente e ele automaticamente perceber todo o entorno que são coisas extremamente atrativas, mas de repente não está enxergando porque nem está se dando o direito de vir até aqui. Exato. Eu acho que esse é o ponto crucial, né? Então, é legal quando você consegue ter esse blend bem equilibrado, né? De ter essas oportunidades lá dentro.
Vamos falar do perfil do Novo Hunter? Gabriela, que você que está vindo para uma operação nova, conhecendo, né, a cidade, as pessoas que estão aqui, mas trazendo um modelo de operação, né, já de um tempo. Qual é o perfil dessas pessoas que você gosta de ter junto, ou que é interessante ter junto para trabalhar, para construir essa operação, né? Qual é o perfil desse profissional que faz a diferença? Que a gente gosta de falar, que a gente chama o nome do projeto, né, de um novo Hunter. Esse profissional que realmente faz a diferença. Sim. Eu acho que pegando um gancho com o que o Roberto falou, é essa capacidade de se reinventar. É a capacidade de você olhar para as adversidades e falar, opa, dá para resolver. Sempre, sabe? Vamos tentar. O que a gente pode fazer com isso? Óbvio, às vezes, né, uma situação a gente pode ficar um pouco desesperado. O medo, ele pode existir, mas acho que a coragem, ela tem que vir junto com o medo. Então, eu acredito muito que o novo Hunter, ele é uma pessoa que tem a capacidade de se reinventar. Eu acho que a parceria, ela tem que existir, porque você não trabalha sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, você tem que ter equipe, você tem que ter os lojistas, você tem que ter a mídia, a imprensa, as autoridades. Você tem que estar sempre se relacionando. Então, acho que a parceria é um ponto super importante. E, independente de ser algo seu ou não, é a atitude empreendedora, né? É a atitude de trabalhar como algo sendo seu. Independente se essa caneca é minha ou não, mas eu vou cuidar dela como se fosse minha, atuar como uma liderança, como dono, realmente. Eu acho que são as principais atitudes do novo Hunter. Então, show de bola. Aquela frase velha e séria do Vanderlei Luxemburgo, né? Que dizia que o medo de perder não pode ser maior do que a vontade de vencer, né? Exato. Então é bem assim, né? E a gente vê que em algumas operações, em alguns momentos, as pessoas têm tanto medo de perder e de que não vai dar certo, que elas acabam esquecendo que se ela tiver vontade, tiver disciplina, tiver determinação, se reinventar, enfim, trazer outras pessoas, né, no movimento colaborativo, talvez ela vá conseguir vencer. Exato. Mas ela congela, né? Então é bacana quando você traz essa leitura, porque sem sombra de dúvida, talvez hoje o profissional que não só o shopping, a Gabriela procurem, eu acho que todo mundo procura, é esse com vontade, primeiro, de vencer, e segundo, que esteja disposto a se reinventar e talvez até cair, ter que levantar quantas vezes forem necessárias. Né? Exatamente. E é importante, né, para a audiência de vocês, acho que é sempre lembrar que a equipe é reflexo da liderança, né? Sim. Então, é importante que o líder ali esteja atento para realmente o exemplo, para que todo mundo siga aquele caminho. Para ter aquele alinhamento, que é uma palavra que é muito falada, mas precisa ser mais praticada. Exatamente. Bom, Gabriela, obrigado. Foi muito legal conhecer a tua jornada, essa mudança, né, de ambiente, de cenário, esse projeto de evolução, aí, de consolidação do Shopping Parque Europeu, que é uma instituição aqui, né, da comunidade, enfim. Muito obrigado mesmo, foi bacana aprender um pouco mais e ter esse insight aqui com você. Valeu. Gente, agradeço mais uma vez, foi ótimo estar aqui e convido a vocês e a todos a visitarem o Parque Europeu para conhecer as novidades. Legal, obrigado, Gabriela. Vocês acabaram de acompanhar o episódio com a Gabriela, que está aí na condição de superintendente do Shopping Parque Europeu, um shopping extremamente importante aqui da nossa região, e que pertence, né, neste momento, sendo administrado pelo Grupo Argo, que é extremamente forte, consolidado no Brasil, com vários shoppings, né, e trouxe para a gente uma série de insights simples, porém objetivos e assertivos, que eu entendo que, na realidade, na maioria dos negócios, é a simplicidade que faz a diferença, não é a complexidade das questões. Então, se você acabou de assistir o episódio da Gabriela, curtiu essa questão toda, se está na região, né? Aproveita, vai lá no Shopping Parque Europeu, conhecer todas as novidades que ela falou. Provavelmente esse episódio acabou de ir ao ar com já uma série de outras novidades que ela não citou aqui, né? Tem um delay aqui entre gravação e exibição do episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Quem sabe mais pra frente a gente não grava um podcast lá no próprio shopping. Claro, estão super convidados. Legal. Pode fazer. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.